Meu nome é Gabriela Guimarães, eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Olá e bem-vindos. Hoje estou aqui com a Gabriela Guimarães, que é uma boa amiga e estou bastante entusiasmado com a entrevista. Gabriela, muito obrigado por arranjares tempo para falar connosco. Obrigada pelo convite. Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Para as pessoas que não te conhecem, podes apresentar-te brevemente? Sim, meu nome é Gabriela Guimarães, eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Eu moro na Alemanha desde 2019. Eu vim para Hamburgo para estudar mestrado na área de filme. Estudei literatura alemã e fotografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho 30 anos e é isso. Sou solteira, não tenho filhos, aquelas assim. Não, porque depois que você faz 30 é muito chato, assim. Todo mundo quer saber, parece que você tem que ter algum tipo desses sinais, assim. Mas, enfim, é isso. Tu falaste agora em Belo Horizonte, se eu não me engano pertence à zona ou à região prefeitura de Minas Gerais. Como é que é a região e talvez a cidade do Brasil de onde tu és? Então, dizer para mim hoje o que é ser mineira tem esse lado bonito, porque a gente tem várias serras muito bonitas, a gente tem cachoeiras lindíssimas, limpas, tem muita água, muita natureza, mas o lado ruim é que isso atrai o olhar da ganância e que tem essas consequências catastróficas, tanto para a natureza quanto para os homens. Para alguém que visite Minas Gerais e em especial talvez Belo Horizonte, que 3 sítios é que tu aconselharias visitar ou ver? Eu diria que o primeiro passeio que eu indicaria é o Inhotim, que é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo e também botânica. E fica em Brumadinho, uma cidade próxima de Belo Horizonte. O segundo lugar seria o Mercado Central, que é um mercado bem antigo da cidade, fica perto da Praça Raul Soares. E você tem o que Minas tem de melhor, digamos assim, o velho clichê, que são os queijos mineiros, por exemplo, queijo canastra. Então, o terceiro lugar seria a Praça da Liberdade, que foi recentemente reformada, é uma praça muito bonita. E em volta da Praça da Liberdade tem diferentes museus. E eu acho um passeio interessante. Há outros petiscos típicos da região de Minas Gerais ou talvez do Brasil em geral que tu gostes especialmente? Sim, a primeira receita seria o pão de queijo, que é um pão feito com farinha de mandioca, polvilho e queijo, bastante queijo. Esse é bem gostoso, é típico de Minas e cruzando a fronteira assim de Minas Gerais com São Paulo ou com Rio de Janeiro, enfim, o pão de queijo já não é tão bom assim. Não sei se é porque eu sou mineira, mas verdade seja dita. O arroz com pequi é uma fruta laranjinha amarelada, assim, muito gostosa, que faz com arroz, isso é bem gostoso. Então, arroz com pequi, tem feijoada, tem feijão tropeiro e eu gosto muito de couve, tem muita couve em Minas Gerais, que são folhas grandes, verdes. Então, você corta ela e dora um pouquinho, uma delícia, com arroz, feijão, enfim. Eu diria que isso é o típico mineiro, seria. E de sobremesa tem goiabada com queijo. Goiabada vem da fruta goiaba. Eu nunca vi aqui na Alemanha
enfim, então é um doce feito com a goiaba, goiabada com queijo. Muito gostoso. Há alguma diferença entre o sotaque de Minas e os outros sotaques de português do Brasil? Sim, especificamente o mineiro, ele é famoso por comer o final das palavras. Então tem uma frase bem típica, para dar o exemplo, que seria por exemplo, pode me dar o pó do café? Pode me dar o pó? Posso. O mineiro fala pó. Ou então, eu tenho que pegar o ônibus. A gente fala, tem que pegar o ônibus. Então a gente engole palavras e o final dessas palavras. E tem um jeito um pouco mineiro que quando eu encontro paulistas, cariocas ou enfim, pernambucanos, baianos, eles me imitam. Mas para mim é um pouco difícil de demonstrar isso, mas tem um cantado mineiro, um jeitinho mineiro. Uma outra coisa do mineiro que é interessante é que a gente tem mania de falar no diminutivo. Então você aceita um cafezinho? Bonitinho, bonitinha, enfim. Você quer um arrozinho com feijão? Tudo que der para diminuir tem esse jeito mineiro, que é falar no diminutivo. Soa um pouco como é no português de Portugal, nós também gostamos muito de usar diminutivos. O cafezinho é um caso típico, a gente muitas vezes pergunta, queres ir beber um cafezinho? Não é? Bom, mas tu agora não estás em Belo Horizonte nem no Brasil, estás bastante longe do Brasil, do outro lado do oceano, estás cá na Alemanha, em Hamburgo. Como e porquê é que decidiste mudar-te para a Alemanha? A vontade de poder estudar numa universidade no exterior. Como eu, desde que me entendo por gente, me apaixonei pela língua alemã, não tenho familiares alemães, eu não tenho nenhuma raiz aqui em solos europeus, vamos dizer assim. E a minha vontade de unir literatura alemã com arte. Seria quando eu estudei fotografia no Brasil. Então achei que o caminho mais interessante seria então estudar artes na Alemanha. Então eu resolvi me candidatar para HFBK, que é Hochschule für Bildende Künste, e também a KHM, que é uma universidade de artes em Colônia. Enfim, eu decidi estudar aqui em Hamburgo, mestrado em filme. O que é que tu gostas na cultura alemã e agora como vives, em especial em Hamburgo, na cultura aqui em Hamburgo? Alguma coisa que gostes especialmente? Eu acho muito incrível as ciclovias. Você poder andar de um lado para o outro da cidade com uma certa tranquilidade. Andar de bicicleta, poder se locomover, principalmente na primavera, no verão. Eu acho que isso, em termos de qualidade de vida, acho muito bom aqui em Hamburgo. E, particularmente, a minha universidade oferece diferentes laboratórios, enfim, possibilidade de alugar equipamento, que eu acho muito interessante. E agora pensando ao contrário, há alguma coisa que tu sintas especialmente saudades do Brasil ou que tu aprecias especialmente quando lá estás? Olha, faz 3 anos que eu vim pra cá e desde que estive aqui por conta da pandemia eu não tive oportunidade de retornar ao Brasil, então pode ser que daqui a alguns meses eu possa falar melhor, mas eu sinto muita falta do calor, de sentir calor mesmo, sabe? E da luz do sol, da natureza, da cachoeira.
Eu diria que isso eu nunca encontrei aqui. Já tive a oportunidade de ir no sul da França, que tem cachoeiras bonitas, porém, para mim, não compara, assim. Talvez porque eu seja realmente de Minas Gerais e aí não vai ter cascata nenhuma nessa terra, assim, que compara para mim. Então eu diria isso. A natureza, o sol e também muitas vezes a fluidez de alguns contatos humanos mesmo, assim, em conversas, em situações. Eu acho que o jeito do brasileiro pensar, eu acho também muito interessante. Então, para mim, ter esses dois olhares, assim, quando você está numa sala de aula estudando determinado texto, como que as pessoas colocam. Isso muda também porque, como eu vim da área da literatura e aqui eu estou na área de artes, isso no Brasil também já era diferente. Mas, enfim, eu acho que tem algumas flexibilidades de interação que eu acho que o brasileiro tem e os alemães, não é generalizando, nem sempre é assim, sabe? É muito preto no branco. Então, eu acho que é interessante um pouco observar essas diferenças culturais e como que elas... você pode se engrandecer conhecendo as duas. E há outras diferenças entre a cultura alemã e a cultura brasileira que tu notas, seja na universidade, ou seja no dia a dia, seja nas pessoas ou na vida em geral? Há mais outras coisas? É muito comum a gente ouvir pessoas que falam: desde que estou aqui na Alemanha, eu não abraço uma pessoa. Não é o meu caso, porque eu tenho amigos aqui, então a gente se abraça muito e a gente preza muito por isso, é algo em comum. Senão eu estaria dentro desse grupo de pessoas que sente falta de um contato físico assim maior. Agora, em termos, por exemplo, de fazer comida, etc., eu sinto que os alemães eles fazem sempre uma porção mais específica para aquela noite. E o brasileiro, a tendência é fazer a mais e deixar para o dia seguinte, uma coisa assim, uma certa fartura, digamos assim, que aqui é mais cultivado o não desperdício, assim. No Brasil também, o não desperdício ele é importante, mas aqui tem um pouco mais pragmático, assim, cada um recebe um prato, sabe? O que é a mesma coisa quando você vai tomar uma cerveja, cada um tem uma garrafa. No Brasil você tem uma garrafa, você divide no copo. Então tem umas coisas assim que é mais comunitária, digamos assim. Como é que o Brasil está presente no teu dia a dia em Hamburgo? Bom, é muito comum se dizer que quando você vai para o exterior, você passa a ouvir mais música brasileira. Isso é algo que também aconteceu comigo. Então, eu sinto que aqui eu pude ouvir CDs completos do João Gilberto, do Paulinho da Viola, entre outros artistas como Gal Costa, Chico Buarque, a cantora Cel, que é uma cantora mais contemporânea, enfim. E então isso é uma maneira, a música está muito presente para mim enquanto brasileira no exterior. Curiosamente, tu chamas-te Gabriela Guimarães. Uhum. E Guimarães é uma cidade que muitas vezes é mencionada como o berço de Portugal, ou seja, há uma ligação histórica, digamos, ao apelido. Eu não sei se tu tens contacto com Portugal ou com portugueses. Quando pensas em Portugal, em que é que pensas? Bom, atualmente, vivendo na Alemanha há 3 anos, eu só penso que tem um clima muito melhor do que aqui. Bom, de uma maneira bem simples, que a comida é muito boa e se eu for para Portugal eu vou sentir um pouquinho do Brasil, porque o Portugal é um pouquinho
do Brasil, digamos assim, ou vice-versa, sei lá. Para mim, Portugal é isso. Eu sei que existe Guimarães, eu tenho Guimarães por conta da minha avó paterna e é isso. Atualmente eu lido Guimarães todos os dias com a dificuldade dos alemães em pronunciar esse an, né? Guimarães, nasal, esse A nasal. É isso. Tu já falaste nas artes e nos teus estudos um pouco. Onde é que estamos neste momento? Na arte, você fala? Fisicamente, em que espaço? Onde é que nós estamos? Nós estamos na Universidade de Belas Artes de Hamburgo, no 2º andar. E por que é que seguiste o caminho das artes? É uma pergunta muito complexa. Eu acho assim, pra mim, eu comecei a me interessar por arte e tive esse estímulo já desde a infância. Então, meu trabalho é sobre identidade, se eu tivesse que descrever com uma palavra, digamos assim. Então, eu trabalho o tema da identidade com a representação de mim mesma e representação de outras personagens que eu criei, como a Margarete, a principal, digamos assim. Então, para mim foi um caminho natural de expressão e de lidar com temas cotidianos também. É uma maneira de observar o mundo e de poder compartilhar com as pessoas sensibilidades que eu acho que muitas vezes ficam restritas à nossa intimidade. Então, quando eu coloco isso no mundo, digamos assim, eu estou abrindo diálogo para questões muitas vezes difíceis de serem reparadas, de serem vistas, e mesmo quando vistas, são ignoradas, por serem difíceis de compreender, de lidar. As questões das emoções, da própria identidade, né? Quando alguém te pergunta quem é você, acho que é uma pergunta de muito tempo e continua sendo uma das questões mais difíceis a serem respondidas. É uma escolha ser quem você é? É uma construção sociocultural? Você pode mudar de identidade? Mudar de identidade é uma vontade, digamos assim, natural ou pensada, né? Porque quando ela é natural, quando a mudança bate na porta e quer existir, você tem que saber, de alguma maneira você precisa lidar com isso, né? Agora, e aí muitas vezes essa mudança ela não é aceita na nossa sociedade que colocam as pessoas em caixinhas, né? O que é certo, o que é errado. Então, essa ambivalência, né? Bonito, feio, boa, má. Então, é um pouco por aí. E por falar em quem é você, quem é Margarete? Bom, Margarete, agora há pouco citada por mim, é uma personagem que eu criei em 2017. É uma personagem loura, enfim, falando dela ausen, né? Ela de fora, a aparência dela. Ela então é uma personagem loura, com estilo dos anos 50, que sai de sua casa de encontro com pessoas, a princípio, estrangeiras para ela, né? Que ela não conhece, tem um encontro e desse encontro aparecem narrativas. É uma forma de experienciar o mundo a partir dessa personagem que é filmada, que é gravada e que é muito diferente de mim.
eu diria. Margarete. A Margarete, tu falaste também um pouco dos temas que gostas de explorar na tua arte, por exemplo, a identidade. Eu sei que tu trabalhas muito com fotografia e agora estás também muito na área do filme. Para quem quer ver coisas tuas, para quem quer conhecer a tua arte, onde é que pode ir, ou onde é que te pode ver na internet ou em espaços físicos? No Dastoalen, no site do Dastoalen, tem uma exposição que chama América em Hamburg. E eu estou mostrando então Margarete em América. Está na internet, no site do Dastoalen Haus der Fotografie, que é um museu de fotografia aqui de Hamburgo. Agora, o website eu ainda estou elaborando. E assim, para achar a minha exposição no Dastoalen, se você escrever Gabriela Guimarães Hamburg, aparece algumas fotos com uma mulher de peruca, loira, enfim, diferentes situações, a Margarete. Fixe. Sim, nós vamos pôr o link na descrição do vídeo ou no Spotify também, para se as pessoas quiserem ver. Gerne, danke. Bom, e por fim, talvez, em fevereiro também tu contaste-me que vais ao Brasil. Tens alguns planos para as férias? Sim, eu pretendo... Quando eu saí do Brasil, eu deixei o meu quarto arrumado, mas com muitas coisas, assim, livros, roupas. E aí eu tenho que arrumar esse quarto ainda, uma coisa bem íntima, mas quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito íntima com o meu quarto. Eu tô sempre arrumando o meu quarto. Eu tenho minhas amigas, o que você está fazendo? Tô arrumando meu quarto. Gente, o que tem nesse quarto, né? Mas desde sempre, assim, eu fico muito tempo ali no meu quarto, enfim. Mas eu pretendo, obviamente, ter tempo suficiente com a minha família, com os meus amigos. Eu quero andar também sozinha, quero conversar com pessoas que eu não conheço, assim, sentir um pouco o jeito mesmo, o ritmo da cidade, pegar ônibus, andar a pé. Na minha cidade, sem dúvida nenhuma, visitar cachoeiras e, se der tempo, quero passear no Rio de Janeiro, porque é uma cidade que eu conheço muito pouco, e sempre me perguntam a respeito do que é o Brasil. E o Brasil é um país continental, um país, território muito grande, que incrivelmente se fala português de norte a sul. Claro que a gente tem 180 línguas dos povos indígenas ainda catalogadas, né, ainda com falantes. Antes existiam muito mais línguas e tribos indígenas, enfim. Mas é isso. Então se perguntam para mim muito sobre o Brasil, e o Rio de Janeiro é uma cidade próxima de Belo Horizonte, fica no sudeste brasileiro, então seria uma oportunidade de me sentir estrangeira dentro do Brasil também. Porque os cariocas, porque eu sou mineira, né? Minas Gerais, eu sou conhecida, eu e todos os mineiros, né? Nós somos mineiros, eu sou mineira, e então os cariocas do Rio de Janeiro, os paulistas de São Paulo, enfim, baiano da Bahia, etc. Falo desses porque são os estados mais próximos da capital mineira. Eu gostava de ir contigo, ir também ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, às cachoeiras. Tens uma cachoeira preferida? Sim, chama Braunas. Como é que é? Braunas. Se calhar isto é um jogo, eu vou-te dar 3 frases e talvez tu possas completar relativamente às tuas férias. Nas minhas férias mal posso esperar por estar com... Minha mãe.
Mal posso esperar por ir ao Mercado Central. E por comer. Queijo, torresmo. Eu quero comer torresmo! Eu quero comer o bolinho. Eu quero comer o bolinho de jiló, bolinho de arroz com jiló do bar do estabelecimento que o Olívio faz. Muito gostoso. Bar do estabelecimento. Uma comida muito boa lá. Além do tempero da Ângela, que fica no interior de Minas. O restaurante se chama Tempero da Ângela, num distrito que chama Bichinho. Uma das coisas mais lindas do mundo, perto de Tiradentes, que é uma cidade com arquitetura colonial, que apesar da história ser muito trágica, é bonita. É uma cidade bem bonita, com a igreja de Santo Antônio, que é uma igreja católica, segunda maior igreja com mais ouro no Brasil. É a igreja de Santo Antônio, em Tiradentes. Mas independente do ouro, é muito bonita. O caminho que fica no alto, assim, com uma vista super bonita. E aquela região de Minas é muito bonita. Valeu! Eu sou meio fã, vocês estão percebendo, né, gente? Inclusive vai ter o festival de fotografia, vou aproveitar aqui para tem um festival de fotografia de Tiradentes, chama Foto em Pauta, organizada pelo Eugênio Sávio. É um festival muito interessante que trabalha inclusive com fotografias de norte a sul do Brasil, com exposições interessantes, mostrando diferentes lados da fotografia brasileira. Então acontece normalmente em Tiradentes, Foto em Pauta, em março. Então já sabem, tem muitas dicas para eventos, para lugares, para comida, para prato, para belezas naturais. E voltando a Tiradentes, tem o festival, a Mostra de Cinema de Tiradentes, que é uma mostra que acontece sempre em janeiro, também muito interessante. Acredito que eu não vi divulgação recentemente, provavelmente por conta do corona, mas isso eu não saberei dizer agora exatamente. Mas então eu acho que sim, já temos muitas coisas para fazer em Belo Horizonte e à volta também noutras cidades. Gabi, muito obrigado por esta entrevista, por tudo que nos contaste, por todas as dicas e eu espero que tenhas umas ótimas férias e desejo também tudo bom para os teus projetos. Muito sucesso. Eu que agradeço o convite do Português Acústico. Foi uma experiência muito boa contar um pouco do Brasil, um pouquinho do que eu sei e vivi. Obrigada. Tá bom assim?